opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7 horas mais 50 minutinhos, 7h50. Nós estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 14 de novembro. E terça-feira é dia de Política com Pimenta. Nós já estamos com os nossos comentaristas apostos aí para iniciar mais uma edição do Política com Pimenta, edição desta terça, então, 14 de novembro, cumprimentando aí o Osmar Bento Campreguer. Bom dia, Osmar. Bom dia, Daí, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes e à nossa equipe técnica. Doutor Gilberto, muito bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia Osmar, bom dia Daí, bom dia aos nossos ouvintes e às pessoas que nos veem também. Muito bem, Política com Pimenta de hoje, nós vamos comentar, vou pedir aí o comentário de vocês para uma situação que está repercutindo, claro, na mídia nacional, de alguma maneira, em alguns veículos de comunicação de uma forma um pouco mais, um pouco menos contundente, eu diria, de outras, o Estadão, por exemplo, foi quem trouxe à tona essa situação e depois outros veículos começaram também a repercutir essa situação que está acontecendo, o que aconteceu ali no Ministério da Justiça. O que aconteceu no Ministério da Justiça? Aconteceu a visita de uma mulher chamada e conhecida como a dama do tráfico. E aí veio à tona essa situação e a repercussão, fala do Dino se defendendo, diz que não sabia de nada, que não viu, não ouviu, não falou, né, não sabia de nada do que estava acontecendo ali no seu ministério, enfim. E aí saiu uma nota oficial, inclusive, da dama do tráfico, que faz parte de uma ONG, tem uma ONG aí de proteção ou de defesa dos presidiários, e se defendendo, dizendo também que os crimes que ela cometeu já foram, em primeira instância, ela ganhou o processo, enfim, umas questões assim, mas que ficou muito estranho e lógico, né? E lógico, politicamente falando, essa situação está pegando mal e a oposição também está se aproveitando dessa situação. Mas eu quero os comentários de vocês aí a respeito dessa situação. Eu começo com o doutor Gilberto. Bom, isso demonstra o descalabro que está acontecendo no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Minimamente, eles poderiam verificar a vida pregressa das pessoas que pedem esse tipo de audiência. Isso é muito simples de fazer. Qualquer policial tem acesso a esse tipo de informação, ou se não precisar utilizar de informes policiais, é só dar um Google no nome dessa senhora Luciane Barbosa Farias, que é conhecida como a dama do tráfico amazonense. Ela vem ser a esposa de Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, que é um dos líderes do Comando Vermelho do Estado. Essa senhora, ela é presidente da ONG Liberdade do Amazonas e é sustentada com verbas do Comando Vermelho, lá do Amazonas, conforme investigação e documentos apreendidos e coletados pela Polícia Civil do Amazonas. Essas pessoas se travestem dessas situações de ONGs e falam de liberdade. No entanto, elas querem manter uma proximidade extremamente próxima do poder para conseguir algum tipo de vantagem. E é impressionante que ela foi recebida pela Secretaria de Políticas Penais, pela Ouvidoria Nacional das Políticas Penais e principalmente pelo diretor de inteligência. Então, a inteligência do Ministério da Justiça, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Essa senhora, ela teria sido absolvida em primeira instância, foi condenada em segunda instância, mas tem tem dinheiro suficiente para subir em alçada superior. Veja, qual a atividade que ela exerce? A atividade que ela exerce é de esposa do Clemilson, que é conhecido pela sua extrema violência
e pela incapacidade de resguardar ou de ter amor à vida de outras pessoas. Eu acho que a situação é grave. Isso demonstra que o Ministério não tem controle de quem entra lá. Como não tem controle, como não teve controle e não sabe quem entrou no 8 de janeiro. Estão perdidos, absolutamente perdidos. Não há uma política sequer de recepção das pessoas no Palácio, no Ministério. Pede-se audiência, entra, e se essas pessoas estiverem com alguma má intenção, ou se foram lá cobrar alguma dívida, ou se foram lá conseguir algum compromisso, alguma outra coisa, dizer que estão lá em favor da liberdade dos presos, é muito fácil dizer. Eu acho que, na verdade, o Ministério da Justiça, sob o comando do senhor Flávio Dino, não tem uma política eficaz, firme e contrária ao crime organizado no Brasil, como em qualquer outra circunstância. Eu acho que fica demonstrado que não há controle, que não há administração no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pois é, quem sabe até haja, né, doutor Gilberto? Não acredito que o Ministério da Justiça lá não tenha algum tipo de controle, mas também pode estar demonstrando que ela tivesse a passagem livre por lá, né? Essa é a questão também. Osmar, o seu posicionamento a respeito desse fato, da repercussão que isso está gerando? Bom, em primeiro lugar, acho que teve um fogo amigo ali. Alguém soltou essa notícia, vazou essa informação justamente para inviabilizar a candidatura do Dino ao Supremo. Eu acho que isso enterrou a candidatura dele de fato. Acho que teve um ponto, é esse. O segundo ponto é que, de fato, o Ministério foi descuidado, ou não tem procedimentos, protocolos que impeçam a entrada de pessoas, não é que impeça exatamente, mas que saiba quem está entrando, quem não está entrando. O terceiro ponto é que, na realidade, não existe nada de ilegal nem irregular, né, na entrada. Embora essa senhora ela foi condenada em segundo grau, ela está recorrendo, em tese, ela é inocente enquanto não se prova o contrário, então não tem nada que deponha contra ela nesse momento. Em quarto lugar, é que aí a coisa perdeu o sentido quando o Flávio Bolsonaro pediu providências, porque um experto em milícia foi algo muito estranho que aconteceu. Ele pediu providências para alguém cuja prática ele é muito difundida pelo próprio Flávio, que manteve miliciano no gabinete, que homenageou miliciano, então é muito estranho isso. Então, acho que sim, foi uma falha, e eu pessoalmente acredito, eu não tenho essa informação, que alguém vazou isso de propósito para inviabilizar a candidatura do Dino, né? Não vejo crime, só que eu vejo uma coisa imprudente, uma coisa que poderia ter sido evitada. Por que eu digo isso? Porque, inclusive, essa senhora, ela esteve no Ministério dos Recursos Humanos, não sei se é esse o nome, mas em outro ministério, enfim, ela esteve no CNJ e ela esteve no Congresso, inclusive bateu foto lá com o do Boulos e com o Janones. E também eu digo o seguinte, tirou foto lá com o secretário do Ministério da Justiça. Então, eu não vejo, na verdade, eu não vejo crime, só que eu vejo uma exposição que permitiu à oposição, a quem quer que seja, que explorasse esse assunto. E também vejo um descuido do Ministério nesses protocolos. Tanto é que ontem já foi publicado uma portaria para estabelecer um protocolo de entrada, né? Depois da porta arrombada, aí se arruma uma tramela. Então, isso aconteceu. Mas eu acho que não foi crime, mas a exposição pública enfraqueceu não, expôs o ministro perante os seus pares e, na minha opinião, inviabilizou a candidatura dele para o Supremo.
Fora o fato de a ligação com o Comando Vermelho, né? Essa ONG que nas investigações lá da Polícia Civil, lá do Amazonas, ligando diretamente a ONG ao Comando Vermelho, a lavagem de dinheiro, essa ONG sendo usada para lavagem de dinheiro pelo Comando Vermelho lá, e tudo bem, né? Ela está aguardando, ela teve capital, recursos, a gente sabe de onde são os recursos para recorrer, pode recorrer até o Supremo Tribunal Federal, mas só aquele fato, o fato pregresso que está sob júdice, ok, ela não pode ser acusada daquilo, mas está lá sendo acusada daquilo e com provas, né, da polícia, com investigação da Polícia Civil, né? Estou falando aqui com o delegado da Polícia Civil, né, doutor Gilberto? E não só isso, eu acho que ela nessa condição, ela perde a capacidade de locução. Eu acho que ela está se utilizando de um estratagema jurídico para ter acesso ao poder, às pessoas que detêm o poder. Com relação a essas ONGs, fica patente que utilizam desse arcabouço para conseguir benesses. Eles foram lá, ao que eu percebi, eles foram lá buscar benesses mais benesses para o sistema penal. Ora, esse sujeito, marido dela, é extremamente violento. Agora, ela nessa romaria que fez por Brasília, ir a Brasília é a passagem de avião mais cara que tem no Brasil. Da onde vem o recurso que levou ela a esse ponto? Eu espero que, além dessa portaria, essa resolução que do Ministério da Justiça determinou as formas de entrada e recepção no Ministério, que o senhor Flávio Dino oficie com urgência ao diretor da Polícia Federal para fazer uma investigação sobre essa pessoa. Isso sim é eficaz. Ou vai fazer vistas grossas para não fazer uma investigação, ou vai dizer que já está em curso no estado do Amazonas pela Polícia Civil. Não, isso tem que ser investigado. Agora, o que demonstra é que o senhor Flávio Dino não tem capacidade administrativa e gestora nenhuma. Ele não consegue organizar o ministério onde ele trabalha. Ele está preocupado em fazer política partidária, política pessoal. Eu concordo com o Osmar, isso queimou bastante o filme dele, e é possível realmente acreditar que haja fogo amigo. Agora, com relação ao Bolsonaro, vou dizer novamente, o governo Bolsonaro acabou. Falam tanto do Bolsonaro, isso é uma paixão recolhida, vamos tomar cuidado. Verdade, o governo Bolsonaro acabou, mas os malfeitos deles estão registrados. Só porque o governo Bolsonaro acabou, o senhor não pode simplesmente dizer que ele não existiu, porque os malfeitos... Ninguém disse que ele existiu, ele existiu e fez muitas coisas boas, abriu os olhos das pessoas em relação à situação toda que está acontecendo. Tanto é que o Estadão, que fez parte do consórcio amigo, já está verificando esse tipo de situação e está agindo, fez uma reportagem extensa. Hoje saiu mais alguma coisa que eu não tive tempo de ler ainda, mas é grave isso que aconteceu. Não pensem que foi só uma visita. Esse tipo de situações ela tem que se registrar em áudio e vídeo para demonstrar que houve lisura. Não é possível acreditar que ela foi lá falar, denunciar que houve, que está havendo irregularidade, que está havendo isso ou aquilo. Tem o Ministério Público do Estado do Amazonas, tem o Ministério Público que atua, federal, que atua no Amazonas, tem os tribunais de justiça, tem a Justiça Federal que poderiam receber esses reclames. Agora, o senhor Flávio Dino também entrou lá na Maré sem proteção policial. Isso existe em imagens que não há contestação. Lá para um policial entrar, para uma guarnição da Polícia Militar entrar, é extremamente complexo. Ele saiu andando sem proteção nenhuma. Isso também tem que ser explicado um dia. Doutor Gilberto, o senhor sabe que o senhor está falando uma meia-verdade. O senhor sabe que o chefe... Eu fico com a meia-verdade, eu não quero meia-mentira. Não estão na favela. Os chefes do tráfico não estão na favela. Muitas vezes o senhor ouve onde é que eles estão presos, numa praia famosa aqui de Santa Catarina.
os chefes não estão na favela, os chefes estão nas mansões, nas coberturas de grandes prédios e nas praias famosas. O senhor sabe que lá na favela explode a violência. Quem manda não está lá, e o senhor sabe disso. Eu também quero dizer que então, alguém mandou os traficantes e as milícias lá se acalmarem durante a visita. Espera. Eu fiquei quieto ouvindo o senhor, então, por favor, o senhor se acalme. Eu também quero dizer que as medalhas que homenageados milicianos ainda estão no pescoço delas, ainda estão válidas. E o senhor não queira apagar o passado ruim de alguém só porque ele não exerce mais a função. Nós tivemos um apoio à criminalidade, as milícias no Rio de Janeiro, elas estão mais fortes porque os políticos apoiaram. E o político ao qual o senhor tem idolatria é um dos expoentes do apoio. Então não venha me dizer que é isso. E o Fábio Dino é um ótimo ministro, eu acho que ele se expõe demais e ele fala demais, mas ele é a pessoa qualificada, limpa, xixa limpa, como ele diz, e não tem nada que deponha contra ele. Ou o senhor pode apontar algum mal feito dele que não tem problema. Se o senhor disser, olha, esse é um mal feito que existe, não existe nada contra ele. Ele é muito capacitado. Tanto é que ele é visado justamente por isso. Estou livre. Pela figura dele. Até porque ele defende valores com os quais eu simpatizo também, que são voltados à direita. Tradição, família, propriedade, menor intervenção do Estado na vida das pessoas, liberdade, democracia. Nós não vimos nada disso ser violado. Ele tem uma boca grande, sim. Ele tem uma boca grande, sim. Sim, e gosta de joia também. Olha, tem gente que gosta de apartamento, tem gente que gosta de viajar. Bom, vamos muito parar. Bem, olha, nós vamos agora para o segundo tema. O segundo tema, ele vem um pouco na esteira, né, do que a gente está conversando aqui, porque no fundo aqui acaba sendo uma disputa aí entre narrativas mais progressistas e narrativas mais conservadoras. E a gente tem visto um apoio mundo afora de movimentos pró-Hamas. Eles começaram como movimentos pró-Palestina, mas eles evoluíram para movimentos pró-Hamas com apoio aberto, né, sem problema nenhum, com apoios, frases de apoio, camisetas, faixas de apoio ao grupo terrorista Hamas. E a gente vê que são os movimentos progressistas, os movimentos mais à esquerda, partidos mais à esquerda, que têm movimentado a sua militância em favor também do Hamas, em favor da Palestina inicialmente, mas depois a gente vê essa evolução de apoio ao Hamas. E logicamente que a gente vê os movimentos mais conservadores, que tratam mais da liberdade de expressão, da liberdade de propriedade, das questões de valores de família, enfim, esses movimentos apoiando mais Israel. Ao que a gente deve isso, Osmar? Essa divisão também, a gente vendo realmente os movimentos mais progressistas apoiando abertamente o Hamas e os mais conservadores apoiando Israel. Bom, eu não diria exatamente progressista, mas eu diria reacionários fundamentalistas. Nós temos hoje na Europa grande quantidade de árabes fundamentalistas, gente esses radicais, religiosos radicais, tipo seguidores do Afeganistão. Vamos imaginar, 1% dessa população no movimento já representa milhares de pessoas. Por exemplo, 1% na França dessas pessoas representa 300, 400 mil pessoas. Reúne 30 mil, já dá um volume significativo. O que eu pessoalmente vejo é que a Palestina está sendo, Israel está sendo mais condenado por causa da violência contra a população civil. E as pessoas, de certa forma, elas têm uma antipatia por judeu, por Israel,
Isso também é um fato no mundo, que tem uma camada da população tem essa antipatia. E também as pessoas têm uma simpatia pela criação do Estado da Palestina. Como Israel, vamos supor, é o bandido, é o grandão, é o poderoso batendo nos fracos, de certa forma existe uma empatia maior pela Palestina e, consequentemente, dentro desse percentual de pessoas que apoiam a Palestina, também existe 1%, vou imaginar, de pessoas que apoiam o Hamas. Eu vejo o Hamas, ele não é nem de esquerda nem de direita, ele é simplesmente, se deixasse o Hamas mandar ali na Palestina, seria mais ou menos um país parecido com o Afeganistão, fundamentalista, onde as mulheres praticamente são escravizadas, as pessoas não têm liberdade absoluta. Então seria mais ou menos nessa linha que seria a Palestina. Então, e tem um percentual de pessoas no mundo que acreditam nessa ideia do fundamentalismo religioso e são simpáticos a eles e são muito violentos e agressivos. Então, eu vejo isso no mundo. Eu não vejo uma questão ideológica, eu vejo mais uma questão de fundamentalismo religioso e alguma simpatia, sim, da extrema esquerda, como no Brasil, o PCO, que apoia o Hamas direto, e tem os partidos extremistas que, de fato, apoiam. Porque não existe não é uma coisa racional apoiar o Hamas. Doutor Gilberto, para fechar. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que tem a ver com a ditadura do proletariado, o anti-americanismo e a liberdade. A esquerda, ela pretende a implantação da ditadura do proletariado. Para isso, ela usa as teorias de Lenin, de Gramsci, e usa a segmentação da sociedade e atua em grupos de ativismo sociais com os quais as pessoas se identificam, não é? Criam ideologias e pautas identitárias e exploram questões raciais, LGBT, aborto, minorias, doutrinação nas escolas, meio ambiente, desarmamento, drogas, anti-valores tradicionais e nacionais, etc, 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 etc. Ela que buscam a igualdade e querem o Estado presente em tudo, até na forma de sustentá-los. Eles capturam as pautas como a democracia e direitos humanos, mas, de outro lado, eles querem as punições coletivas. Veja, eles trabalham para destruir valores religiosos e familiares. E eles atuam nesses grupos e quem não está com eles é desconstruído, é atacado. Esses grupos são anti-americanos, pois os Estados Unidos, eles representam o inverso disso tudo. Israel também, onde há liberdade e democracia. Atingindo isso, eles atingem justamente os fundamentos da nossa sociedade, que é judaico-cristão. Por isso o Islã aceita a proximidade com a esquerda. Uma vez que essas pessoas da esquerda têm um horizonte estreito, não têm valores, são parcos de princípios que são facilmente manipuláveis. Quando a esquerda toma o poder, logo começa a supressão de direitos e a criação de ditaduras. Venezuela, Nicarágua, Irã, Rússia, China, etc. E eles não atingem a direita, pois os integrantes não são capturados por essas pautas que eu coloquei logo acima. Pois a direita tem valores, acredita em liberdade, tem valores religiosos, como a família, como a propriedade, defende valores conservadores e tradicionais, a diminuição de impostos, a liberdade do mercado e o poder limitado de intervenção do Estado na vida das pessoas. Já o Islã, quando consegue isso, a direita já foi suprimida. Então, logo puderem, eles dão um jeito na esquerda e implantam a sua lei islâmica, autoritária. Vamos ter como exemplo o Irã, cujo o Shah na época era o Reza Pahlavi, ele era apoiado e apoiava os Estados Unidos. A esquerda tanto trabalhou junto com o Islã que derrubou o Shah e tomaram poder os ayatollahs, que num instantinho eles acabaram com a esquerda. E implantaram a lei islâmica
que é extremamente rude, principalmente com as pessoas. Eu acredito que quem está sendo capturado é a esquerda e não o Islã. A esquerda só está se aproveitando do tema sendo útil, oportunista. Então, na visão da esquerda e na visão do Islã, destruir a civilização judaico-cristã, no fundo, trata-se de suprimir a liberdade de implantar sistemas autoritários. Ora, se cair a sociedade judaico, a civilização judaico-cristã, todas as nossas igrejas, principalmente, deixarão de existir. Nós não teremos mais liberdade de culto, as escolas serão ainda mais doutrinadas, haverá uma falta absoluta de liberdade. Assim que consegue alguma coisa, as liberdades são suprimidas. No fundo disso tudo está a supressão da liberdade. Acordem. Ontem, inclusive, houve em Florianópolis uma manifestação pró-Palestina, pró-Hamas. Onde, gente, isso? Evidentemente que nós temos que ser a favor de 2 estados independentes, igualitários, com democracia. Agora, o Hamas atacou de surpresa e a Sorrelfa, o Estado de Israel, que se defendeu. A Hamas matou inocentes, crianças, colocou crianças dentro de fornos e assou as crianças. Isso não se fala, ou fala pouco. A imprensa amiga silencia sobre isso e fala muito mais na questão do revide de Israel. Evidentemente que urgentes providências têm que ser tomadas para que se estabeleçam esses 2 estados. Agora, no fundo disso está a ditadura proletária, a implantação, o anti-americanismo e a supressão da nossa liberdade. Vamos acordar, gente. Muito bem, olha, o debate bom, nós já estamos esgotados no nosso tempo, ultrapassamos nosso tempo aqui. Quero agradecer os nossos comentaristas do dia de hoje. Nós voltaremos certamente a esses temas numa próxima oportunidade. Voltamos na quinta-feira com mais Política com Pimenta. Osmar, até na quinta-feira, bom feriado. Obrigado, Jair. Bom dia para você, bom dia para o doutor Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes, até quinta, então. Doutor Gilberto, bom feriado, até na quinta. Bom dia, Osmar, bom dia, Odair. E não esqueçamos que amanhã é o dia da proclamação da República. Bem ou mal, nós estamos numa república onde ainda há liberdade. Se nós estudarmos um pouquinho mais como foi proclamada a República, acho que podemos nos envergonhar, mas nós temos que tratar de fortalecê-la e impedir que radicais tomem conta. Tenhamos todos um bom dia e um feriadão excelente. Muito bem, esse foi o nosso Política com Pimenta de hoje, terça-feira, dia 14. Olha, a Casa Me informa a todos os seus clientes que estará atendendo normalmente no feriado de 15 de novembro. Aproveite para fazer aquela reforma de fim de